o lado sombrio da Bahia que eles não querem que você veja. A Bahia é um dos estados mais icônicos do Brasil. Conhecido por suas praias paradisíacas, sua cultura vibrante e o calor humano de seu povo, um destino que atrai milhões de turistas todos os anos, encantados pelo Pelourinho, pelo Carnaval de Salvador e pelas belezas naturais da Chapada Diamantina. Mas, por trás desse cartão postal, existe uma realidade que poucos falam. A violência na Bahia tem crescido de forma alarmante, colocando o estado no topo dos rankings de homicídios no Brasil. Além disso, o custo de vida tem tornado um desafio crescente. Os preços de alimentos, moradia, serviços aumentam, enquanto a infraestrutura pública continua precária em muitas regiões. Mas por que a criminalidade tem se tornado um problema tão grave? O que está por trás do alto custo de vida no estado? E por que tantos ainda sofrem com tanta falta de investimento? Prepare-se para conhecer o lado sombrio da Bahia, uma realidade que muitos preferem ignorar. O cartão postal baiano, a Bahia, é um dos destinos turísticos mais fascinantes do país, combinando história, cultura, paisagens naturais exuberantes. Com 1.100 quilômetros de litoral, o estado abriga algumas das praias mais belas do Brasil, além de um patrimônio histórico e cultural que remonta aos tempos coloniais. O turismo na Bahia não é apenas uma atividade econômica vital, responsável por aproximadamente 7,5% do PIB estadual, mas também um reflexo do desejo de milhões de visitantes que buscam relaxar e conhecer um dos estados mais icônicos do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Salvador, a capital do estado, recebeu mais de 3 milhões de turistas em 2023, consolidando-se como uma das cidades mais visitadas do país. Mas a atração do estado vai muito além da capital. Destinos como Chapada Diamantina, Porto Seguro, Morro de São Paulo e a Costa do Descobrimento figuram entre os locais mais procurados dos brasileiros e estrangeiros. Mas o que torna a Bahia tão especial para receber tantos turistas assim? Bem, para responder essa pergunta, é preciso entender o que atrai os milhões de turistas que desembarcam por lá todos os anos, a começar por Salvador, a primeira capital do Brasil, onde o Pelourinho, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, preserva as raízes africanas e coloniais do país em sua arquitetura, gastronomia e manifestações artísticas. Além disso, a cidade abriga uma das maiores festas populares do planeta, que é o Carnaval de Salvador, que atrai cerca de 2.700.000 pessoas apenas em 2024. Fora da capital, a Bahia é um mosaico de paisagens. As praias paradisíacas de Morro de São Paulo, Boipeba encantam pela beleza intocada, enquanto Porto Seguro e Arraial da Ajuda são berços da história brasileira, preservando os primeiros vestígios da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Na direção oposta, a Chapada Diamantina revela outro lado da Bahia, um destino de ecoturismo repleto de cachoeiras monumentais, grutas e trilhas que atravessam cânions e serras imponentes. O Parque Nacional da Chapada Diamantina, com mais de 150.000 hectares de área protegida, é considerado um dos principais destinos de aventura do Brasil, atraindo milhares de visitantes anualmente. Além das belezas naturais, a cultura baiana é um espetáculo à parte. A Bahia é o berço do axé, da capoeira e do candomblé, expressões culturais que influenciaram profundamente a identidade do Brasil. Festas como a Lavagem do Bonfim, a festa de Iemanjá e as celebrações juninas são manifestações de um sincretismo religioso e cultural que tornam a Bahia única. A gastronomia também é um dos grandes atrativos do estado,
Pratos típicos como o acarajé, a moqueca baiana e o vatapá carregam influência africana e indígenas, criando sabores que conquistam turistas de todas as partes do Brasil. De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, em 2023, cerca de 82% dos turistas que visitam a Bahia destacaram a gastronomia como um dos pontos mais marcantes da viagem. O estado é sinônimo de praias paradisíacas, como eu disse antes, cultura vibrante, uma culinária rica e um povo acolhedor que celebra a vida com música, dança e tradições ancestrais. No entanto, por trás dessa fachada de cartão postal, esconde-se uma realidade sombria que pode transformar essa experiência dos sonhos em um verdadeiro pesadelo. A Bahia enfrenta um dos cenários de violência mais alarmantes do Brasil. Para você ter uma ideia, em 2022, 7 municípios da Bahia estavam entre os 10 com maior proporção de homicídios do país. E em 2023, o estado liderou as estatísticas de homicídios no país, com uma taxa superior à de muitos países em guerra. Um dado chocante, alarmante, coloca a Bahia em um patamar de violência que desafia imagens de paraíso tropical que muitos turistas imaginam. Salvador, a capital baiana, é um dos epicentros dessa crise. A cidade, conhecida por sua arquitetura colonial, suas igrejas barrocas e seu vibrante pelourinho, figura entre as cidades mais perigosas do Brasil. De acordo com o Monitor da Violência, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Salvador registrou mais de 2.100 homicídios em 2023. Bairros como a Liberdade, o subúrbio ferroviário e a região do Nordeste de Amaralina estão entre os mais afetados pela criminalidade. A violência no estado não se limita à capital. No interior do estado, cidades como Feira de Santana e Camaçari lideram o ranking de assassinatos por habitante, revelando que o problema é estrutural e se espalha por todo o território baiano. Um dos principais motores dessa crise de segurança é o crescimento desenfreado das facções. Facções criminosas que disputam territórios com o tráfico. Grupos e facções locais travam verdadeiras guerras nas periferias, resultando em tiroteios constantes, execuções sumárias e um clima de medo generalizado. A Polícia Militar da Bahia, uma das mais atuantes do país, também tem números alarmantes. Em 2023, o estado liderou o ranking de mortes em ações policiais, com mais de 1.500 registros, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse cenário de confrontos entre criminosos e forças de segurança cria um ciclo de violência que parece não ter fim. O impacto dessa realidade vai além das estatísticas. Para os turistas, os riscos são palpáveis e podem arruinar completamente a experiência da viagem. Assaltos à mão armada são frequentes, principalmente em pontos turísticos movimentados, como o Pelourinho, o Farol da Barra e a Orla da Pituba. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, mais de 30% dos roubos registrados em Salvador em 2023 ocorreram em áreas turísticas. Esse dado é especialmente preocupante, pois revela que os visitantes, muitas vezes desprevenidos e desinformados, são alvos fáceis para a criminalidade. Outro fator que agrava a situação é a falta de infraestrutura de segurança, voltada para os turistas. A comunicação precária da polícia, a demora no atendimento de ocorrências e a sensação de impunidade aumentam a vulnerabilidade de quem visita o estado. Muitos turistas sentem-se abandonados pelas autoridades locais, especialmente após serem vítimas de crimes. O problema se estende até mesmo às belas praias do litoral baiano, que são o principal atrativo do estado. Destinos como Itapuã,
e a Praia do Flamengo, famosos por suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes, também sofrem com altos índices de furtos e roubos. Em Morro de São Paulo, um dos destinos mais procurados da Bahia, casos de turistas sendo atacados à noite em trilhas desertas têm se tornado cada vez mais comuns. Em 2022, um turista argentino foi assassinado durante um assalto na região. Um crime que chocou a comunidade local e evidenciou os riscos da falta de segurança. A violência na Bahia é mais do que uma questão de ordem pública. Ela traz consequências diretas para a economia do estado, pois o turismo é um dos pilares econômicos da Bahia, gerando empregos, movimentando milhões de reais todos os anos. No entanto, a crescente sensação de insegurança pode afastar investimentos e desencorajar visitantes. A longo prazo, esse cenário ameaça a subsistência de cidades que dependem quase que exclusivamente da atividade turística. Diante desse desafio, surge uma pergunta inevitável: como conciliar a beleza e a riqueza cultural da Bahia com a necessidade urgente de segurança? A Bahia, conhecida por suas praias paradisíacas, patrimônio histórico e cultural vibrante, consolida-se como um dos principais polos turísticos do Brasil. Em 2023, o estado registrou 1.800.000 viagens domésticas, injetando 600 milhões na economia local, segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado. No entanto, o crescimento acelerado do setor tem gerado contradições profundas. Enquanto movimenta empregos e receita, também intensifica desigualdades, pressiona o meio ambiente e redefine a dinâmica das comunidades. Diante desse cenário, surge uma reflexão. Seria o turismo uma solução econômica ou um fator que agrava problemas estruturais? Vamos entender melhor como essa dinâmica funciona. O turismo é um pilar vital para a economia baiana, como já dizemos, responsável por 8% do PIB do estado. Grandes eventos como o Carnaval de Salvador, que atrai milhões de visitantes, e festas juninas do interior, como a do Senhor do Bonfim, geram empregos temporários em hotelaria, alimentação e comércio. Além disso, o setor fortalece cadeias produtivas locais, desde o artesanato de capim dourado no sertão até gastronomia baseada em azeite de dendê e muqueca. No entanto, a distribuição desses benefícios é desigual. Estudos apontam que apenas 30% da receita turística permanece nas comunidades locais, enquanto grandes redes hoteleiras e plataformas globais, como o Airbnb, concentram a maior parte dos lucros. Essa dinâmica reforça um modelo de desenvolvimento excludente, em que os ganhos são privatizados, mas os custos sociais e ambientais são coletivos. Um dos efeitos mais prejudiciais do turismo em massa é o aumento desenfreado dos preços de imóveis. Por exemplo, em 2024, Salvador liderou o ranking nacional de alta nos aluguéis, como um aumento de 33%, atingindo a média de R$ 44 por metro quadrado nos bairros mais turísticos, como Ondina e Barra, onde os valores chegam a R$ 65 por metro quadrado. Isso torna o custo de vida incompatível com a realidade da população local, cuja média salarial gira em torno de R$ 2.200. Esse cenário tem gerado um êxodo silencioso, com famílias de classe média e baixa sendo forçadas a se mudar para áreas periféricas, como Cajazeiras e subúrbio ferroviário, onde a infraestrutura é precária, o acesso a serviços públicos é limitado. Ao mesmo tempo, bairros históricos como Pelourinho e Rio Vermelho veem seus moradores fixos desaparecerem, transformando-se em cenários de cartão postal esvaziados de vida cotidiana. A situação é intensificada pelas plataformas de aluguel por temporada. Em Salvador, por exemplo, 40% dos imóveis listados no Airbnb estão localizados em zonas de grande interesse turístico. Isso faz com que cada vez mais áreas residenciais se tornem destinos temporários para turistas,
enquanto os moradores locais são afastados das regiões onde sempre viveram. Além disso, a infraestrutura das cidades turísticas da Bahia não acompanha o fluxo crescente de visitantes durante o Carnaval. Salvador recebe um volume de pessoas equivalente a 10% de sua população residente em apenas uma semana, sobrecarregando sistemas de transporte, saúde e saneamento. Engarrafamentos de até 20 quilômetros são comuns nas rodovias que ligam o aeroporto aos polos turísticos, enquanto ônibus e metrô operam com lotação 50% acima da capacidade. O problema se repete em destinos litorâneos, como Porto Seguro e Morro de São Paulo, onde a falta de investimento em saneamento básico resulta em esgoto não tratado, sendo despejado no mar, comprometendo ecossistemas costeiros. Outra questão é o aumento do consumo de água e energia durante a alta temporada, que expõe a fragilidades dos recursos naturais, agravada pela escassez hídrica do semiárido baiano. Ao mesmo tempo, a pressão do turismo sobre o meio ambiente tem causado os impactos negativos. O avanço de resorts e empreendimentos imobiliários em áreas de grande valor ecológico, como a costa do Dendê, levanta preocupações sobre a preservação de biomas essenciais, como os manguezais e restingas, que desempenham papéis cruciais para a biodiversidade local. Esses ecossistemas, que são fundamentais para a proteção da fauna e da flora, correm o risco de ser destruídos para dar espaço a novos empreendimentos turísticos. A pesca artesanal, uma atividade tradicional em diversas cidades do litoral baiano, como Itacaré, também enfrenta desafios diante da crescente poluição marinha e da ocupação desordenada das zonas costeiras. A deteriorização dos ambientes naturais tem impacto direto na sobrevivência dessa prática, que é vital para muitas famílias da região. Além disso, o aumento do turismo de cruzeiros em Salvador, embora seja um motor econômico para a cidade, levanta questões ambientais, especialmente no que diz respeito à poluição do Porto da Barra. O despejo de resíduos por navios e o impacto sobre a qualidade das águas geram preocupações sobre o futuro da cidade, tanto para os moradores quanto para os turistas que buscam suas belas paisagens. Mas é claro, não podemos tratar o turismo como o grande vilão. Ele é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento econômico e cultural, capaz de gerar oportunidades e valorizar a identidade local. Mas será que a Bahia está no caminho certo? Ou será que está apenas sacrificando sua identidade e sua gente em nome do lucro? O estado da Bahia, que já foi um destaque econômico no Nordeste, tem enfrentado diversos desafios em sua economia nos últimos anos. Salvador, sua capital, perde o posto de maior PIB da região para Fortaleza. Em 2013 e em 2022 foi considerada a capital com o menor PIB do Brasil. No entanto, os desafios econômicos não se limitam à capital. Outras cidades baianas também sentem os efeitos de uma economia pouco diversificada e excessivamente dependente do turismo e do setor de serviços. Embora o turismo seja uma das principais forças da economia da Bahia, a falta de investimento em outros setores tem levado à estagnação em diversas regiões do estado. Cidades como Ilhéus, Porto Seguro e Morro de São Paulo dependem fortemente da chegada de turistas, enquanto áreas do interior enfrentam dificuldades para atrair indústrias e empresas da tecnologia. A ausência de incentivos fiscais, a alta carga tributária fazem com que muitas empresas optem por se estabelecerem em estados vizinhos, ou mesmo em cidades do interior, como Feira de Santana, que tem se tornado um polo logístico e comercial mais atrativo que a própria capital. No setor industrial, o cenário também não é animador. O polo industrial de Camaçari, um dos mais importantes do Nordeste, já não apresenta o mesmo desempenho de anos anteriores, afetado por crises no setor automobilístico e químico. Enquanto isso, cidades do interior da Bahia, como Vitória da Conquista e Barreiras,
tem apostado no agronegócio como principal fonte de crescimento econômico. A produção de grãos e frutas para exportação tem gerado empregos e atraído investimentos, mas a falta de infraestrutura adequada e de incentivos governamentais ainda impede o avanço mais significativo. Apesar das dificuldades, a Bahia continua sendo um dos estados mais procurados para o turismo no Brasil. Em 2024, o Carnaval baiano reuniu cerca de 3 milhões de pessoas, injetando mais de 6 bilhões e 600 milhões de reais na economia. A festa de São João, popular em todo o interior do estado, também tem um impacto significativo, movimentando mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em diversas cidades do estado. No entanto, a mudança no perfil dos turistas preocupa empresários do setor. Enquanto antes o estado recebia um grande número de estrangeiros e visitantes do Sudeste, hoje a maior parte dos turistas vem do próprio estado, reduzindo os gastos com hospedagem, alimentação e lazer. Outro grande problema é a desigualdade social e o desemprego, que são desafios profundos e persistentes que afetam todo o estado. Com uma população de mais de 14 milhões de habitantes, o estado enfrenta uma realidade complexa, com cerca de 11,5% das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo dados recentes. Este cenário ainda é mais crítico quando observamos as taxas de desemprego, que atingem 16,7% da capital, o maior índice entre as capitais brasileiras. No entanto, o problema não se restringe a Salvador. Cidades do interior, como Feira de Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro, também enfrentam altos índices de desocupação e informalidade, refletindo uma crise que permeia todo o território baiano. O trabalho informal tornou-se uma das principais alternativas para milhares de baianos que buscam garantir sua subsistência. Em Salvador, por exemplo, há cerca de 14.500 ambulantes licenciados e outros 70 mil que atuam sem registro oficial. No interior, a realidade não é muito diferente. Em feiras livres, mercados municipais e rodovias, é comum encontrar trabalhadores informais que dependem dessas atividades para sobreviver. Essa informalidade, embora seja uma resposta imediata à falta de oportunidades, gera instabilidade financeira e precarização das condições de trabalho, perpetuando o ciclo de pobreza e desigualdade.